Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos então fazer o experimento relativo ao estudo cinético da reação da acetona com iodo. Essa reação, então, ela se dá através da mistura da acetona em meio aquoso, uma solução de acetona, juntamente com iodo, uma solução de iodo naturalmente na forma aquosa. E essa reação então se processa dando como produto o iodo acetona, H+, então há uma modificação no pH dessa solução e em solução nós vamos ter também o íon iodeto. Bem pessoal, então o experimento vai ser conduzido então da seguinte forma. Então essa tabela é um resumo dos 10 ensaios que nós pretendemos fazer. Num primeiro momento, do ensaio 1 ao ensaio 7, nós vamos alterar as concentrações ou as quantidades de acetona, ácido clorídrico, água destilada e também da solução de iodo, mas mantendo sempre a temperatura ambiente, tá certo? Após então do experimento 1 ao 7, a gente então passa para o experimento 8 ao 10, onde nós vamos alterar a temperatura. Eu vou entrar em detalhe maior com relação a essa tabela, tendo em vista que a ideia aqui é, no primeiro momento, explorar do 1 ao 7 a questão da ordem da reação e do 8 ao 10 a questão da dependência com a temperatura. Como vocês podem notar, no experimento 1, nós temos 2 ml de acetona, reagindo então com 2 ml de HCl, 4 ml de água destilada e 2 ml de iodo. Naturalmente a temperatura ambiente. Nós vamos fazer essa reação e vamos medir então o tempo relativo para que essa reação se processe. Em seguida, nós vamos fazer um segundo experimento. Se vocês notarem bem, as concentrações em relação ao experimento 2, em relação ao experimento 1, vocês têm as mesmas quantidades de HCl e as mesmas quantidades de iodo, mas aqui nós duplicamos a concentração, a quantidade de acetona. No experimento 3, tudo se processa da mesma forma que no experimento 1, mas a gente triplica a quantidade ou concentração de acetona. Isso quer dizer então que a gente está mudando somente no experimento 1 ao experimento 3 as concentrações ou as quantidades de acetona. No experimento 4 e 5, nós queremos então explorar o efeito da mudança nas concentrações de H+, ou H3 ou mais na reação. Para isso, então, nós vamos alterar só as concentrações, manter as concentrações do experimento 1. E na concentração de HCl, vocês notam que aqui eu tenho o dobro, em relação ao experimento 1 nós temos o dobro da quantidade de H+, e aqui o triplo da quantidade de H+, na reação. No experimento 6 e 7, nós estamos querendo explorar o efeito do iodo, ou seja, nós queremos dar uma olhadinha para ver a questão da dependência da velocidade da reação com esse reagente, que é o iodo. Para isso, então, novamente, a gente repete todas as mesmas quantidades que temos para os outros reagentes, com exceção do iodo, as mesmas quantidades do experimento 1, mas para o iodo a gente vai ter, então, no primeiro momento, no experimento 7, a gente tem 6 e 7, né? O dobro da concentração de iodo e o triplo da concentração de iodo. E por último, como já foi mencionado, nós então tomamos para os últimos 3 experimentos, ou seja, do experimento 8 ao 10, todas as mesmas concentrações que nós temos no experimento 1, com a diferença que nós vamos então explorar a questão da temperatura, ou seja, nós vamos fazer 3, no experimento 8 nós vamos fazer o experimento a 10 graus abaixo da temperatura ambiente, 10 graus acima da temperatura ambiente para o experimento 9 e 20 graus acima do ambiente na temperatura 10. E para todos esses sisteminhas montados, a gente vai então medir o tempo reacional para isso. Após a explicação de como nós vamos proceder com o experimento, aqui nós temos então já dispostos 10 tubinhos de ensaio, 10 tubos de ensaio, sendo que já estão devidamente rotulados de 1 a 10. Aqui em todos os tubinhos nós já adicionamos água e também HCl. Então, para nossa reação, para se processar, ainda falta adicionar acetona e acetona e iodo. Nós vamos começar, para efeito de simplicidade também, nós vamos começar fazendo o tubo 1,
estão duplicados, então nós vamos adicionar no tubo 1, já temos água e ácido clorídrico aqui, então nós vamos adicionar aqui 2 ml de acetona e 2 ml de iodo. Nós partimos então para a adição de iodo. Então, iodo já na concentração de 5 milimolar ou 0,005 molar. Para tanto, também nós precisamos aqui de uma nova ponteira, que a gente possa pipetar então o I2. Lembrando que assim que nós adicionarmos o I2, a reação começa a contar. Então a gente dispara o cronômetro assim que adicionar. Então nós temos 2 cronômetros. Então no primeiro momento, 2 ml da solução de iodo. Então nós paramos para o experimento 1. Então nós passamos agora para o segundo experimento. Então nós temos de novo o tubo 2. Então nós vamos preencher então, esses tubos 2. Então já está com todos os reagentes, com exceção do iodo. Então nós vamos adicionar então agora 2 ml de iodo na primeira solução. A gente naturalmente usa a própria pipeta para solubilizar, para facilitar a solubilização aqui do iodo. Já está tampando. A gente então, no primeiro tubo 2, então, praticamente a reação já finalizou. Seguimos agora com o tubo, então, de número 4, onde nós já temos, como anteriormente, nós já temos todos os reagentes exceto o iodo. Aí nós vamos adicionar mais 2 ml da solução de iodo. 2 ml de iodo. Nós vamos para homogeneizar a solução. Para facilitar então, a visualização, nós colocamos então ao fundo um papel branco. Então, como vocês podem ver, está quase no final a reação. E pronto, finalizou. A gente para o cronômetro. A gente segue então com o experimento de número 5. Então a gente já tem todos os reagentes ali necessários para a reação ocorrer, exceto o iodo. Então vamos adicionar agora o iodo. E a reação parou. Então, agora o experimento de número 6. A gente adiciona 4 ml de uma solução de iodo. Então, já disparamos o cronômetro. E agora?
Após alguns minutos, então, a gente vê que a reação já está quase no fim. E parou. A gente passa para o experimento de número 8, onde nós vamos adicionar aqui. O tubo então se encontra já numa solução de água gelada, a temperatura mais ou menos de 15 graus Celsius. E então nós vamos adicionar nesse momento então a solução de iodo. Então, o experimento de número 8. Então, o experimento número 8, lembrando que é o que nós fizemos com água, a reação em água gelada. Então, a reação já se processou, finalizou agora, nesse momento. E o tempo transcorrido para a reação foi de 4 minutos, 19 segundos, 89. Então, agora a gente está fazendo o experimento de número 9, com a temperatura de 10 graus acima. Então, o tubo de 10 graus acima da temperatura ambiente. A ideia então é que a gente possa então mergulhar esse tubo de ensaio em um banho-maria, com a temperatura já acertada a 36 graus Celsius. Então, nós vamos agora adicionar iodo à solução. Oi. Então agora a gente aguarda a reação se processar. Então no final então, o tempo medido para o experimento 9 é o tempo de 38 segundos, ponto 84. Então a gente parte para o último ensaio de número 10. Então a gente vai adicionar agora uma solução de iodo. Oi. Como vocês podem ver, a reação já está bem adiantada, já está terminando e parou.